Queria dar as boas-vindas a todos, então. Esse é o quarto webinar do Columbia Global Center. Meu nome é Laura, eu sou Program Officer de Columbia, da Universidade de Columbia, aqui no Brasil. O nosso escritório é um dos 9 escritórios que Columbia tem, espalhados ao redor do mundo. Nesses tempos de crise, né, sem precedentes, a gente tem um compromisso em manter todos conectados e disponibilizar o que Columbia tem de melhor, que é conhecimento e experiências. Então, no esforço de realizar esses programas online, a gente está engajando especialistas brasileiros e estrangeiros com temas importantes para esse momento que a gente está vivendo. Eu queria avisar a todos que as perguntas podem ser feitas por escrito aqui embaixo na área de bate-papo ou chat. As perguntas podem ser feitas ali. No final, a gente vai ter um momento para endereçar algumas delas. Eu vou passar a palavra agora para o Thomas Trabert, que é o diretor do Columbia Global Center aqui no Brasil, e vou deixar ele apresentar o Dr. Lorival Batista, psiquiatra, grande especialista na área. Então, vou passar a bola para você agora. Muito obrigado, bom dia para todos e todas. Obrigado por compartilhar seu tempo conosco. Hoje, o Columbia Global Center, como a Laura disse, temos o costume, digamos, de falar de temas variados de liderança feminina, política econômica e artes e cultura, mas hoje nós temos, diante desse grande desafio mundial que nós enfrentamos aqui no Brasil também, temos uma ótima chance de ouvir do nosso corpo médico, na pessoa do Dr. Lorival Batista Neto, que é psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Columbia New York Presbyterian Hospital, Departamento de Psiquiatria da Columbia University. Como a Laura disse, ele é especialista em diversas áreas de psiquiatria, lidando suponho, com os pacientes dele, né, como lidar com esses tempos tão difíceis, desafiantes que todos nós estamos sentindo na cara. E a especialização que a Laura também disse do Dr. Lorival é na área de psicologia infantil. Como lidar com crianças, e muitos de nós estamos em casa, em apartamentos pequenos, com crianças que mal conseguem entender o que está acontecendo com o mundo. Então, como lidar com essas crianças vem a ser um ponto crucial. E também gosto de aproveitar o fato de que o Dr. Lorival é do Brasil, é de Santa Catarina, e gostaríamos de ver quaisquer conselhos especiais ele teria voltados para nós aqui, lutando contra esse vírus aqui no Brasil. Então, sem mais, muito obrigado, bom dia, Dr. Lorival, muito obrigado pelo seu tempo. Gostaria de começar com uma pergunta mais simples. É normal que os indivíduos, Dr. Lorival, se sintam ansiosos e preocupados num momento como este? Claro. Então, primeiramente, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Eu acho que é importante ter esses fóruns, não só para dividir informação, mas continuar criando e mantendo uma comunidade, né? Eu acho que é muito fácil se isolar numa situação como essa e o isolamento não vai ajudar em nada. Eu não tenho oportunidade de conversar em português e ver muito brasileiro no meu dia a dia, então poder ver vocês, alguns que estão na tela também, é muito legal. Então, em relação à sua pergunta, é normal sentir ansiedade? Sim, claro, né? Não é só normal, mas é esperado, né? Nós somos seres humanos. O corpo e a mente vão reagir a situações de estresse, a situações de incerteza, a situações de adversidades. Mas a gente tem que parar e pensar o seguinte: a situação que a gente está passando agora, com essa crise do corona, é uma situação extraordinária, né? Nenhum de nós nunca vivenciou isso. Então, as reações vão ser consistentes, ou seja, não é esperado que muitas das nossas reações para essa situação agora vão ser um pouco desconfortáveis, vão parecer um pouco estranhas, diferentes do que a gente está acostumado em relação às nossas reações em tempos de estresse, né? Então, essas reações agora podem ser diferentes em intensidade, em qualidade, quando elas aparecem, né? Então, não é
anormal que algumas pessoas agora estejam sentindo um nível de ansiedade, um nível de medo, um nível de raiva, um nível de tristeza ou de confusão que eles nunca vivenciaram antes. E isso pode causar um desconforto e até adicionar ao estresse, mas é normal e é esperado. Pois é, doutor. E você também, na sua fala, recentemente, falou de como é que nós poderíamos nos armar, nos preparar com estratégias de enfrentamento que podemos usar para passar a ansiedade e pelo estresse. E você também mencionou, eu gostaria de ouvir como essas estratégias evoluem ao longo do tempo, através de diferentes fases ou momentos nesse ciclo de estresse. Você falou uma coisa interessante em relação ao ciclo do estresse, né? Se a gente pensar bem, né, primeiro, aí no Brasil, esse processo começou realmente em umas 2 semanas atrás, a quarentena, fechando tudo, mas já parece uma eternidade, né? Mas não foi um tempo assim tão grande para as pessoas terem uma oportunidade de realmente se ajustar. Então, se a gente pensar nas reações que a gente tem vivenciado até agora, existe uma semelhança muito grande às reações que nós temos em situações de luto. Então, o luto é um processo de reação à perda, uma perda real ou uma perda perceptiva. E se a gente pensar bem no que está acontecendo agora, né, houve várias perdas, né, reais ou perceptivas, né? Perda de uma percepção de perda de segurança, de incerteza em relação ao futuro, uma perda de rotina, né, uma perda de identidade. As nossas identidades são muito comumente associadas às nossas atividades diárias, o seu trabalho, o seu estudo, o seu esporte, a sua arte, os seus relacionamentos, e tudo isso agora está meio que estagnado. Então, existe uma percepção de perda. Então, no processo de luto, existem várias fases, né, que já foram demonstradas muito claramente. Por exemplo, se a gente pensar bem no começo, a primeira fase era aquela fase de choque, né, que parece surreal, que não é inacreditável, né? E isso depois, com um pouco de tempo, começa a migrar para um processo de mais ansiedade e medo. Depois você começa a integrar um componente de raiva, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo com a gente? Por que está acontecendo com o nosso país? E se o tempo passa, a situação não vai mudando muito e o estresse continua, você começa a passar por uma fase, então, de um pouco mais de tristeza, né? E isso é tudo normal, é como a gente tenta lidar e se ajustar a esse processo. E mais adiante, finalmente, a gente chega no processo de aceitação da realidade nova para a gente poder se reorganizar e mover adiante. Mas se a gente pensar bem e voltar ao túnel do tempo, isso só tem 2 semanas. Então, a gente não teve tempo suficiente para se adaptar a uma nova realidade. E a realidade é que a gente não quer que essa realidade permaneça. Então, acho que todos nós estamos nesse processo, nessas fases. E essas fases podem se entrelaçar. Você pode ter ainda um pouco daquela sensação de que a situação é surreal, mas está experimentando ansiedade, medo e raiva e tristeza em diferentes tempos. Então, isso é muito normal, né? E esperado numa situação como essa. Outra coisa acho que é importante mencionar é que as pessoas têm estilos diferentes em relação a reagir aos estresses e às situações de adversidades. E utilizam estratégias também diferentes. Então, é importante ter consciência que nem todo mundo vai reagir de uma forma igual em termos da qualidade das reações, da intensidade do tempo. E a gente tem que entender e respeitar isso. Por exemplo, algumas pessoas vão internalizar, né, a ansiedade, ou seja, elas se tornam um pouco mais quietas e preocupadas. Outras pessoas vão externalizar, elas precisam falar, precisam manifestar a ansiedade e a raiva para lidar com isso. Então, não existe uma maneira certa, melhor ou pior. É que as pessoas têm esses estilos diferentes para poder se adaptar. A gente tem que entender e respeitar isso. Muito obrigado, doutor. E muitas vezes essas reações diferentes, distintas, desiguais entre as pessoas,
e se encontra de pessoas que moram na mesma moradia, no mesmo apartamento pequeno. Então, também cria uma dinâmica que precisa ser entendida e as pessoas têm que lidar. O doutor gostaria muito de passar para outro assunto que você tocou nos seus comentários, está nos alertando, aliás, os especialistas, autoridades estão nos alertando que 2 semanas não é a hora ainda de relaxar a guarda, de ficar com uma certa complacência com respeito a isso. Mas a realidade é que isso vai durar muito tempo. Talvez uma questão de meses. Ninguém quer pensar nisso hoje, mas esse desgaste econômico, a ameaça à saúde pode durar por muito tempo. O que você sugere, doutor Lorival, sobre o que as pessoas poderiam fazer para aguentar? É uma coisa que a gente vai se acostumando aos poucos, ou temos táticas, temos técnicas como fortalecer nossa capacidade de suportar as pressões caso que continuem existindo por alguma questão de bastante tempo mais, meses mais? Claro. A realidade é que não existem palavras, né, que vão mudar muitos aspectos dessa realidade, mas existem ações e comportamentos que a gente pode tomar agora que podem fazer uma diferença. Acho que primeiro é fazer uma analogia que com isso é uma maratona, né? A gente tem que sair agora do desejo que isso é uma prova de 100 metros rasos e em 10 segundos vai estar tudo feito e que a vida volta ao normal amanhã. Isso não vai acontecer. Então, o que acontece numa maratona? Você tem que ter uma estratégia correta para poder chegar no final, na linha final, né, com energia suficiente. Se você for muito devagar, você não vai conseguir competir no final. Se você for muito rápido, você vai ficar sem energia e não vai chegar na linha final. Então, decisões agora e comportamentos e ações que a gente tome agora vão fazer a diferença mais perto da linha final. Então, isso é um ponto, eu acho, chave que as pessoas têm que ter um pouco de consciência. Então, por exemplo, eu acho que é importante de pensar também, a maioria das pessoas tem uma resiliência natural, eles têm estratégias que utilizam diariamente para manter o estresse de uma forma mais tolerável. A gente, às vezes, nem pensa nisso, né? E essas estratégias são diferentes de uma pessoa para outra. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar tão bem para outra. Em tempos de crise e estresse, é mais difícil a gente tentar aprender e acessar estratégias novas do que a gente acessar e utilizar as estratégias que são familiares, que funcionam para a gente. Isso não quer dizer, né, que você não possa aprender algumas estratégias adaptativas novas. Mas é muito comum que num tempo de estresse a gente meio que fica paralisado, a gente foca no estresse e meio que esquece dessas estratégias que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, para algumas pessoas, exercício é uma forma muito efetiva de manejar estresse. Para outras pessoas, pode ser meditação, pode ser ler, pode ser os relacionamentos com as pessoas em volta deles. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que ir lá no fundo e pensar, o que sempre funcionou para mim, essa é a hora de realmente trazer e utilizar. A outra questão chave é o que às vezes falta no momento desse, a gente se sente meio que impotente e paralisado, é a motivação, é a disciplina, né, para poder colocar essas estratégias de volta na sua rotina. Então, a gente tem que ser um pouco mais intencional. Então, a palavra-chave tem que ser intencional agora e tentar focar nessas estratégias que sempre funcionaram para vocês. A outra coisa que a gente vê muito comumente numa situação de crise é que a gente tende a focar no que a gente não pode controlar. E tem muita coisa que a gente não pode controlar agora. A gente não pode controlar quando essa situação vai normalizar, a gente não pode controlar o que vai acontecer com a economia, e muitas outras coisas. E se a gente continuar focando no que a gente não pode controlar, isso só vai aumentar a ansiedade e vai nos dar uma sensação de impotência. E voltando para o que você falou, isso pode durar muito tempo. Então, a gente não quer chegar perto da linha final sem energia, né? E ficar sem gasolina no final. Então, a gente tem que colocar algumas coisas em prática agora
Então, foque no que você pode controlar. E tem muita coisa que a gente pode controlar, né? Você pode controlar a sua rotina, você pode controlar suas escolhas agora. Então, foque no que você pode controlar. Isso vai ajudar bastante na manutenção do estresse e na linha final também. E outras coisas, assim, gerais que eu acho que fazem sentido, né? Manter uma certa rotina ajuda, né? Não precisa ser uma rotina rígida, igual todos os dias, mas uma certa rotina em relação à hora que você vai dormir, à hora que você acorda, à hora da sua alimentação, né? Quando você vai fazer uma atividade física. Tentar manter uma certa estrutura, porque a gente tende a regredir quando não tem estrutura. Não é só criança que regride, né? Adultos também podem regredir. Então, uma certa rotina funciona. Conexões, eu acho que esse é o momento para tentar manter, né, conexões em uma comunidade, mesmo virtual, né? É uma experiência muito nova para todo mundo, mas é importante isso também. E outra coisa que eu vou falar é ter uma proposta, né? Eu acho que ter uma proposta nos motiva o dia a dia. De novo, a nossa proposta pode estar relacionada ao trabalho, ao estudo, aos seus esportes, né? Então, dá uma pensada, o que pode ser sua proposta agora, né? E tentar tomar algumas ações. Pode ser qualquer coisa, né? Talvez você tenha tido um interesse em uma área que você quer estudar, quer pesquisar, quer aprender mais. Isso pode se tornar uma proposta, resgatar relacionamentos, né? Isso é uma proposta. Então, tente ter uma proposta agora para te dar um pouco de gás e motivação. Bom, e sabes, conselhos, Dr. Lorival, estamos até vendo as pessoas tentando se adaptar na vida pessoal. Você sabe como as festas de aniversário são bem festejadas aqui no Brasil, então está vendo demais essas festas virtuais e outras, digamos, inovações sociais para como lidar e como manter uma certa rotina, o contato com as outras pessoas. Muito obrigado, doutor. E falando das pessoas e das famílias, gostaria de tocar num tema das crianças, meninos e meninas e famílias em casa, que é a sua especialidade na área médica. E o que tem feito essa crise deixar muitos pais, muitas mulheres, mas pais, de modo geral, em casa, e muitas vezes em espaços confinados aqui nas grandes cidades do Brasil, e tentando explicar para as crianças o que está acontecendo, por que o seu mundo virou de cabeça para baixo, o medo dos pais ficarem doentes. Tudo isso que faz parte, talvez, ou não, da cabeça da criança. Então, quais são como é que as famílias deveriam ouvir seus filhos e lidar com seus filhos nesses tempos difíceis? Sim, não, isso é uma excelente pergunta. Tem algumas coisas gerais que são independentes da idade, né, da criança. Pode ser uma criança bem jovem, pode ser um adolescente, né? Estrutura e rotina, né? As crianças e adolescentes tendem a regredir sem uma certa estrutura e rotina. Então, isso é muito importante, são regras básicas e gerais. A outra é tentar dar uma minimizada, uma controlada na exposição à mídia. É muito fácil, né? A gente está em casa, as notícias estão rolando o dia inteiro, isso pode gerar não só ansiedade, mas as crianças podem só absorver partes ou entender partes do que eles estão escutando, e isso pode gerar percepções distorcidas e mais ansiedade. Então, tentar dar uma controlada na medida do possível, uma limitada na exposição à mídia, de forma geral, acho que também ajuda. Mas em relação a conversar, o que a gente pode conversar? Isso é muito relacionado à idade e ao estágio de desenvolvimento da criança. Uma criança pequena, de 5, 6 anos, quando a realidade e a fantasia ainda está meio borrada, né? Eles ainda não têm aquela percepção solidificada. Tem que conversar de uma maneira com a linguagem que eles possam entender, que é consistente com o estágio de desenvolvimento deles. Muita informação, às vezes, não ajuda. Então, tem que ser aquele balanço de ter um pouco de informação, mas não uma informação excessiva que vai acabar tendo um efeito contrário e causando mais confusão e ansiedade. Uma criança mais velha, um adolescente, a conversa
uma conversa mais madura, mais sofisticada, mais adulta. Mas eu acho que até tão importante como ter uma conversa com as crianças na realidade, dar oportunidade para elas fazerem perguntas. Porque isso nos dá uma oportunidade de realmente saber o que eles estão pensando, como é que eles estão interpretando essa situação e as questões que eles estão se preocupando. E nos dá uma oportunidade de poder clarificar muitas distorções que eles podem ter, né? E o que realmente é importante para eles, né? Como eu te falei, uma criança muito jovem pode ter fantasias e medos que a gente pode não ter consciência. E se não criar uma oportunidade para eles perguntarem, a gente não vai ter essa oportunidade então de entender e tentar ajudá-los. Para crianças menores, prestar atenção na brincadeira, no desenho. Muitas vezes as crianças pequenas manifestam, né, as ansiedades, as preocupações pelas brincadeiras e pelos desenhos. Então isso pode te dar também um pouco de direção em relação a tentar conversar com eles. Mas assim, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né, os adolescentes, né? Eu conversei, eu tenho um filho de 15 anos, umas 2 semanas atrás, quando as coisas começaram a ficar bem complicadas aqui em Nova York, né? Eu sentei com ele, estava conversando, explicando as questões do corona, o que estava acontecendo no hospital, as precauções, né? E ele estava sentado, me olhou, escutou tudo, e no final eu perguntei se tem alguma pergunta. A única pergunta que ele teve foi: tá bom, mas como é que eu vou cortar meu cabelo agora? Então, assim, né? As preocupações deles pode ser muito diferente das nossas, né? Para eles, muitas vezes, a coisa mais importante: como é que eu vou ver meus amigos agora? Né? Então, você tenta, sabendo disso, você faz um esforço para tentar manter uma certa conexão com amigos na virtual, entendeu? Então, deixar eles fazerem perguntas é muito, muito importante. Muito obrigado, doutor Lorival. Caí fora um pouquinho, mas eu aproveitei seus comentários aí. Vamos passar no resto do tempo que temos. Muitíssimo obrigado pelas observações. Eu vejo uma série de perguntas aparecendo no chat, então depois, em uns minutos mais, passaremos a atender essas perguntas. Eu gostaria de falar com você um pouquinho, doutor. Você está no meio da crise, no olho do furacão em Nova York, e deve estar lidando com pessoas que testaram positivo para a Covid-19 ou pessoas cujos familiares testaram positivo. Quais conselhos? Como é que a gente se tranquiliza nós mesmos diante de um caso que nos afeta diretamente, ou nós afetados, ou alguém próximo a nós ter sido infectado? Estratégias tem como lidar com isso? Eu não acho que exista uma receita correta para isso, né? De qualquer maneira que a gente olhe, sempre vai ter uma certa ansiedade e medo, naturalmente. Então, aceitar, né, e que vai existir, né, uma reação em relação a isso. Mas também lembrar, eu acho que é importante lembrar, porque quando a gente pensa no corona, né, em situações de crise, é muito comum a gente pensar automaticamente na pior situação, né? Mas a realidade é que a maioria absoluta das pessoas vão ser assintomáticas ou vão ter uma doença leve, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que estatisticamente a maioria das pessoas infectadas não vão ter sintomas ou sintomas vão ser leves. A outra é aquilo que eu falei, né? Tomar atitudes, ter ações, né? Tome as precauções. Se você ficar paralisado e focado no medo, isso não vai te ajudar em nada. Então, tome ações, tome as atitudes, as precauções necessárias, né, nesse momento. Outra coisa tenha um plano, né? Se por acaso você ficar doente, ou se alguém na sua casa ficar doente e precisar de atendimento médico, qual é o plano? Não que o plano necessariamente possa mudar, né, o que vai acontecer, mas vai te ajudar a manejar esse estado de estresse, ansiedade. Por exemplo, se você mora sozinho e você ficar doente e você precisar de algum atendimento, com quem que você vai se comunicar? Qual é o seu sistema de suporte? Onde você vai querer seu atendimento? Você vai no postinho de saúde, você vai na emergência, você tem seu médico geral,
Se você tem gato e cachorro e tem que ser atendido, quem é que vai tomar conta do seu gato e do seu cachorro? Então, assim, tem um plano, tenta ter um plano em relação a você, em relação às pessoas da sua família, porque isso te ajuda a dar uma organizada, né, se você chegar numa situação como essa. Mas não existe assim uma receita, né, que vai funcionar para todo mundo. De novo, aquelas precauções e atitudes gerais, né, que eu mencionei em relação a utilizar proativamente as estratégias de manejo de estresse que funcionam para você e tentar controlar o que você pode. Tá bem, doutor. Vamos deixar algum tempo, não sei, um minuto ou mais, ou um minuto ou dois, algum conselho especial para pessoas que talvez está familiarizado com a situação aqui no Brasil, estresse específicos que vêm com o quadro econômico social do país? Algum conselho especial para o Brasil? Uma observação sobre a crise aqui no Brasil? Olha, eu posso dividir com você um pouco do que eu tenho vivenciado aqui, a experiência que, né, talvez tenha começado umas 2 semanas antes, né? Então existe muita semelhança. Essa é um desafio e uma ameaça real. Eu acho essa questão de distanciamento social, de quarentena, é muito sofrível e causa muito sofrimento, muita inconveniência e muita repercussão, né, financeira, econômica, de estresse, mas é real. O desafio e a ameaça é real, que a gente está vivenciando nos hospitais aqui, é uma coisa que ninguém aqui nunca viu, né? É de uma enormidade muito grande. Então, tome as precauções que você pode tomar nesse momento e foque na sua saúde, né? Então, está muito bem demonstrado, né, que estresse, né, provavelmente de uma forma crônica, mas o estresse, ele afeta o sistema imune, né, elimina e diminui a nossa defesa, o nosso sistema imunológico, né? Então, combater o estresse, tentar construir resiliência, de uma certa maneira, não só está te dando uma paz interna e essa na questão de reação emocional, mas pode ter também uma reação direta em relação à sua saúde física. Da mesma maneira que a gente sabe que emoções positivas têm um efeito contrário, né? O estresse diminui o sistema imunológico e reações positivas não só ajudam a manter a resiliência, mas vai ter também uma repercussão em melhorar o seu sistema imunológico. Então, é muito importante você ser ativo, proativo, intencional em atividades que vão te dar uma certa dose, né, de emoções positivas. Fazer as coisas que te dão paz, que te dão relaxamento, que te dão prazer. É importante, mesmo num momento de crise, tentar ter um pouquinho disso todo dia. Muito obrigado, Dr. Lorival. Laura, muitas boas perguntas no chat. Eu passo a bola para você. Obrigada, Tom. Vocês conseguem me ouvir bem? Laura. Obrigada, Tom. Dr. Lorival, muito obrigada pela sua fala. A gente está recebendo diversas perguntas muito boas aqui no chat, então eu vou começar com uma. Que cuidados uma pessoa em cargo de liderança deve ter quando comunicando com os grupos em momentos como esse para não aumentar desnecessariamente o nível de estresse? Você tem dicas para essas pessoas? Não, essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que em momentos de crise, de estresse, as pessoas tendem a olhar aos seus líderes, né? E ao comportamento dos seus líderes e como os líderes se comportam e reagem à crise afetam o resto das pessoas. Então, é ter consciência que o que você fala, o que você faz como líder vai ter repercussão nas outras pessoas. Como já existe numa situação como essa muito medo, incerteza, confusão, é muito importante ter um nível extra de transparência,
né? Então, ter transparência nesse momento é muito importante. Então, ter uma comunicação efetiva e transparente no que está acontecendo, nas repercussões, no que pode acontecer, e mesmo que sejam realidades e notícias que não necessariamente são boas notícias, mas a transparência em si acaba ajudando mais do que um estado de confusão e mais incerteza. A outra coisa, como líder, de novo, reconhecer a enormidade, a grandiosidade desse momento. É sofrido, é muito difícil para todo mundo. Então, acho que só ter o reconhecimento disso e validar, né, que as pessoas estão passando por um período muito difícil, de uma certa maneira, ajuda também. Ótimo, obrigada. A gente tem outra pergunta aqui. Logo no início da sua fala, o senhor comparou alguns sentimentos com as etapas do luto, né? A pergunta quer saber se aquelas outras fases também se aplicam. Por exemplo, a fase de negação. O Eduardo mandou a pergunta, ele diz que escuta muita gente defender que a quarentena não seria necessária. Você acha que isso pode ser considerado apenas uma fase de negação? A quarentena é realmente necessária? É a pergunta, eu já vou deixar você responder. Claro, claro. Não, é uma muito boa pergunta. Certamente, negação, né, é um mecanismo de defesa, né, que pode ser efetivo e adequado em algumas situações e pode ser também não muito adaptativo, né, se está te impedindo de uma forma negativa, né, de se adaptar a uma situação adversa. Mas, assim, a natureza humana, a gente acaba acreditando no que funciona mais para a gente, né? Então, para muitas pessoas, o medo, a incerteza do que a quarentena pode representar nesse momento é mais forte do que essa percepção de ameaça, né, da doença e do vírus. Então, existe uma negação que funciona para eles porque essa é a realidade que eles estão. Em relação se a quarentena é realmente necessária ou não, eu não sou um governador ou um prefeito ou um político, né? Então, certamente eu não tenho aquela complexidade, né, da economia, dos serviços, né, da segurança pública para integrar, né, no meu racional. Como médico e como uma pessoa vivendo aqui em Nova York, o que eu estou observando e vivenciando aqui no hospital, eu diria que a quarentena é necessária, porque a magnitude de morte que a gente está vivenciando aqui nunca foi vista. Ótimo, obrigada. A gente tem outra pergunta aqui sobre a sua visão em relação à rotina familiar, em especial das várias mulheres que agora, em um momento de isolamento social, estão em situação mais vulnerável, estão com sobrecarga de trabalho, seja remoto, estão tendo que lidar com atividades domésticas, com o cuidado dos filhos. Como equilibrar tudo isso? Você tem algum conselho especial para as mulheres? Isso é muito complexo, né? Eu posso dizer que a minha esposa, nesse momento, provavelmente prefere o corona do que ter eu e meus filhos em casa o tempo todo, né? Então, assim, acaba afetando realmente todo mundo. E eu tenho realmente uma empatia muito grande pelas mulheres. E eu vejo pelas minhas colegas aqui na Colômbia que estão trabalhando de casa, não tem agora aquele suporte para cuidar dos filhos e acaba tendo que tentar fazer as duas coisas da melhor maneira possível e lidar agora com um parceiro, uma parceira em casa o tempo todo, que eles não tinham antes, né? Então muda realmente toda a dinâmica e a rotina da casa. Eu acho que assim, é muito daquilo que a gente falou, né? Tentar introduzir algumas estratégias, ser mais intencional. Mas, assim, uma coisa que a gente criou aqui no hospital, na nossa comunidade na Colômbia, foi um programa de suporte para o pessoal na linha de frente, que eles realmente estão muito traumatizados. A outra foi exatamente essa situação. Nós temos muitos esposos e esposas, né, do pessoal aqui da Colômbia do hospital que estão isolados, né, que os esposos, as esposas não estão indo para casa, ou estão morando em outro lugar, ou estão morando na garagem, ou estão lidando com essa situação, e a gente está criando
um grupo de suporte, tentando criar uma comunidade para eles, virtual. Então, talvez essa comunidade virtual pode ajudar, porque você acaba dando suporte um para o outro, dividindo as experiências. Isso normaliza e valida as experiências. E as pessoas têm maneiras diferentes de lidar. Então, você divide essas experiências e estratégias. Não vai mudar a realidade, mas pode te ajudar a enfrentar a realidade. Ótimo, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, foram duas perguntas de pessoas que têm filhos, crianças ou adolescentes, que expressaram medo em relação à doença. Medo de pegar o coronavírus ou de perder os pais devido a essa pandemia. Você tem dicas de como manejar esse receio das crianças, como tranquilizar elas? Não, isso é muito, muito normal, né, esperado, né? E, de novo, né, muito do que eles estão aprendendo, escutando é pela mídia, né? E eles acabam interpretando, internalizando pedaços dessas notícias. Então, é tentar dar realmente uma minimizada nessa exposição. A outra é aquilo que eu mencionei antes, lembrar a elas, né, que a maioria das pessoas, se pegarem um vírus, vão estar bem. E, de uma certa maneira, você pode falar, né, que se alguém pegar o vírus, provavelmente vocês vão estar bem. Ninguém vai ficar doente criticamente, ninguém vai morrer. Você pode falar isso, né, certamente. Mas também ajuda muito as crianças serem engajadas nas ações que podem evitar o vírus, né? Então, lava a mão, a rotina de higiene, né, das mãos, o distanciamento social, né? Você pode até tentar engajar elas em termos de qual outras ideias eles podem ter, qualquer coisa que eles possam falar que são razoáveis, que você pode introduzir na rotina, né? Mesmo que realmente não tenha assim, um efeito científico em relação a combater o vírus, vai ser uma coisa que você pode adotar na rotina que veio deles, né? Isso dá também uma sensação de menos medo que eles estão tomando ação. E isso ajuda bastante, pode ajudar isso bastante. E não é incomum, né, que as crianças em tempo de estresse, de medo, eles regridem. Então, você pode ver uma criança que está com comportamentos mais jovens, né, comportamentos que eles tinham antes, né, ficam um pouco mais regredidos, tendo um pouco mais de problema para dormir, às vezes começam a fazer xixi na cama de novo, quer dormir na cama dos pais, ou choram um pouco mais. Isso é uma reação de estresse que é relacionado ao estágio de desenvolvimento emocional que eles estão. Isso não é anormal, mas é muito importante dar essa reassurance, né, de uma forma consistente para eles. Isso provavelmente é a coisa mais importante, é dar uma informação correta, mas não excessiva, engajar eles na rotina de casa e todo momento que você pode, eu me esqueci da palavra, reassure, né? Dar garantir, uma tranquilizada, né, neles, que todo mundo em casa vai ficar bem. Tá ótimo. Eu queria agradecer muito ao Dr. Lorival por todas as excelentes dicas em como manter os níveis de estresse lá embaixo, nos mantermos mais saudáveis, eu diria, mentalmente e fisicamente. Ótimas dicas também em como a gente se comunicar com os nossos filhos ou familiares e colegas de trabalho também. Foi ótimo. Dr. Lorival, parabéns pelo trabalho. A gente te deseja tudo de bom aí em Nova York. Avisar a todos que a gente vai manter esses encontros regulares, semanalmente. E não sei se o Tom quer dar algumas palavras finais. Tom, só um minuto que o seu microfone está no mute. Só para expressar outra vez mais nossa admiração para você e em nome de você a todos na linha de frente de Colômbia. Muito orgulho da comunidade de Colômbia, comunidade médica, sobretudo, encarando e enfrentando essa crise na cidade de Nova York. Parabéns. Muita saúde para vocês, fiquem seguros e agradecemos muito o seu tempo. Esperamos falar com você mais vezes, Dr. Lorival. Não, muito obrigado, foi um prazer ter essa conversa com vocês e se cuidem. Tá bem. Obrigada. Tá bom, então. Obrigado.
Bom dia para todos. Bom dia. Fiquem em casa. Bom dia. Tchau, tchau.